Seguimos aqui com a nossa série de vídeos sobre a procrastinação. Então você que tem dificuldades de lidar com a procrastinação, certamente não vai querer perder esse vídeo em especial. Vídeo esse que vou falar sobre como a nossa forma de nos percebermos no futuro, ou seja, quando imaginamos a nós mesmos lá na frente, aquele ser ainda hipotético, como esse ser influencia diretamente nas coisas que fazemos hoje, ou seja, na procrastinação inclusive. O entendimento simples aqui para principiarmos essa conversa é que as coisas que estão mais próximas de nós são, por consequência, mais tangíveis, mais concretas, em comparação com aquelas coisas futuras, puramente hipotéticas. Por exemplo, você pode ter por objetivo emagrecer X quilos, porém ver-se no espelho da forma como você quer, daqui a tanto tempo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é uma coisa meio turva, é uma coisa abstrata, em comparação com a condição, por exemplo, de comer um pedaço de chocolate agora. Por quê? Porque o chocolate está à disposição e ele está intimamente associado aos seus sentidos imediatos. Você consegue tocar, você consegue sentir o gosto, a textura e tudo mais. Ou seja, as experiências no presente, elas são muito mais concretas aos nossos olhos. Mais do que isso, já é bastante estabelecido que nós somos muito mais afeitos a recompensas que estão mais próximas de nós. E isso então nos dá uma base para entender o que eu vou explicar daqui em diante. Imagine o seguinte cenário: imagine que você é uma série de indivíduos ao longo do tempo. Você com 10 anos era uma pessoa, você é outra pessoa hoje e você será outra pessoa com sei lá quantos anos. Essa distinção, entre indivíduos talvez não seja para você uma coisa muito clara, porque você sabe que quem você é hoje é exatamente a mesma pessoa de quem você era em outro momento. Apesar de existir aqui uma discussão muito importante, no campo da identidade pessoal, alguns vão dizer que o indivíduo deve ser entendido como identidade a partir da sua continuidade biológica e outros, como aqui vou trazer apenas a título de ilustração, defendem a ideia de continuidade psicológica, como Derek Parfit. A proposição do Parfit, e aqui nós não vamos nos alongar muito, porque é um assunto da filosofia, podemos depois falar um pouquinho sobre isso, ele defende a ideia de uma continuidade psicológica. Ou seja, você é uma série de eus diferentes, não é nunca o mesmo, mas o que te dá a sensação de ser o mesmo é essa continuidade psicológica. O Derek Parfit é um neo-lockeano, Quem propôs isso pela primeira vez foi John Locke, o famoso filósofo. E isso nos dá aqui, pelo menos no sentido didático, a compreensão do que eu quero dizer. Porque à medida em que eu sou alguém hoje e virei a ser alguém no futuro, se eu faço a distinção desse self, eu posso olhar para mim mesmo agora, nesse instante, e criar uma imagem de mim mesmo, assim como posso criar uma imagem de mim mesmo no futuro. E é isso que nós fazemos a todo momento com essa valência humana absolutamente extraordinária, que é a capacidade de olhar para o futuro, inclusive para olhar para si próprio lá na frente. Então, qual é o ponto central aqui? Os estudos mostram que à medida em que avançamos no tempo, à medida em que nos imaginamos lá no futuro, e quanto mais distante esse futuro, mais abstratos nos tornamos aos nossos olhos, de tal sorte que nos tornamos quase que outra pessoa. Inclusive, se você analisar o comportamento da atividade elétrica no cérebro, e é isso que os estudos sugerem, você vai ver que quando o indivíduo pensa num ser completamente estranho, sei lá, num famoso, no Brad Pitt, na Anitta, e pensa a si mesmo no futuro, as áreas, esse comportamento da atividade elétrica é o mesmo. Então é como se, ao pensar em nós mesmos no futuro, nos tornássemos uma outra pessoa. E esse é aqui o entendimento basilar. À medida em que você avança no tempo, nessa projeção que você cria do eu futuro, mais abstrato ele se torna. Mais do que isso, os estudos mostram também que nós tendemos a inflacionar, a supervalorizar esse eu futuro. É natural que o ser humano tenha uma noção evolutiva de si próprio. Então nós tendemos a nos ver como melhores hoje do que fomos ontem e que, por consequência, seremos melhores amanhã do que somos hoje. O ponto é, quando você alonga muito o seu futuro eu, você tende a colocar nele características que estão mais distantes de você hoje. Ou seja, quanto mais distante está esse eu futuro, esse eu psicológico, vamos chamar assim, mais distante ele está de um ponto de vista de valências, de características, de capacidades de quem você é hoje. E aqui nós começamos a entender uma questão central. Por quê? Muito se diz que a procrastinação é um problema de imediatismo,
é um excesso de presente. Mas não é o caso. A procrastinação é uma falta de futuro. Porque o indivíduo, à medida em que ele não se reconhece como sendo si próprio lá na frente, torna-se razoável até, somando a isso o fato de você atribuir características ao seu eu futuro que são um tanto exageradas, é natural então que você deixe para o eu futuro as coisas que o seu eu presente, menos capaz, não vai fazer. Ou seja, se tenho preguiça hoje, amanhã não terei. Se tenho falta de força de vontade hoje, amanhã não terei. Se não sei lidar com esse problema difícil, amanhã não terei. E quanto mais distante no tempo esse eu futuro está, ou seja, se uma tarefa se alonga muito no tempo também, isso tende a gerar mais procrastinação, porque o eu mais abstrato, mais capaz será, então, aquele apropriado a responder a essa tarefa. Então, o ponto central do meu argumento é que precisamos reconstituir a conexão entre quem somos hoje e quem um dia seremos hipoteticamente, porque seguiremos inevitavelmente sendo quem somos. Pode-se até argumentar que, mas eu vou ser melhor de fato, eu vou ter mais capacidades, mais habilidades, outras características que hoje eu não tenho. E de fato isso pode ser verdade, mas essas condições todas só são construídas no presente, de modo inevitável. Reconstruir essa ponte, entre o eu presente e o eu futuro é fundamental para que você atenue a procrastinação. Os estudos mostram também, e é muito interessante constatar isso, que pessoas que procrastinam mais são aquelas que tendem a se ver no futuro como mais abstratas. Então, quanto mais abstrato é um indivíduo no futuro, na sua própria concepção imaginária, mais ele tende a procrastinar na ocasião imediata. Então, reitero, o esforço especialmente importante aqui é de reconstruir essa ponte entre quem somos e quem um dia seremos. Porque o que nos falta, num certo sentido, é compaixão com quem seremos. Se somos hoje lenientes com quem somos, se temos uma certa abertura com quem somos hoje, depois eu faço, vou dar uma descansada, eu trabalhei muito, não vou fazer isso. Todos esses argumentos são absolutamente razoáveis e eu super compreendo. Mas também precisamos pensar nisso acerca de quem seremos. Porque o que nos falta é compaixão com quem seremos, à medida em que transferimos tudo para quem um dia seremos. O recado está dado, esse é um ponto elementar na compreensão da procrastinação e seguiremos essa série de vídeos sobre esse tema tão importante. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, para me mandar uma mensagem, estou à disposição. Valeu!